Bom, depois de tantas falas inspiradoras sobre o perdão, né, a gente sai até mais motivado para esse trabalho importante, difícil, mas tão importante para a nossa própria felicidade. No Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem algumas mensagens. Eu acho interessante porque tem uma mensagem atribuída ao apóstolo Paulo, quando ele fala que há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Há aquele perdão verdadeiramente generoso, que não esconde nenhum pensamento, nenhuma outra intenção, e que evita, inclusive, suscetibilizar o outro que nos feriu. É o perdão verdadeiro, perdão como foi trazido tão belamente, né, que Jesus mostrou para nós. Mas há um outro perdão que impõe àquele que nos fere condições humilhantes, a fim de que ele sinta o peso de um perdão quase irritante. Esse é um perdão falseado. É como se a gente se travestisse de bonzinho e de vítima do mal que nos fizeram e a gente fizesse também um mal ao outro, dizendo que isso é um ato de perdoar, o que é completamente contraproducente e também não vai nos deixar em paz. Mas aqui eu quero falar sobre uma forma que Jesus nos ensina para que a gente possa entender como o perdão na prática é possível, que talvez se dê através da convivência. Teve um momento quando Jesus comia com os seus discípulos, e naquela época, para a tradição judaica, comer era um ato de intimidade. A gente não tinha aquelas mesas postas com talheres de prata, né? E os serviços muito bem designados, como nós temos hoje. Então, naquela época, comia-se num lugar próximo mesmo ao chão, todos ajoelhados, e o prato ia passando de mão em mão. E geralmente comia-se usando as próprias mãos. Então, comer junto era algo que se fazia para os mais íntimos, para aqueles que nós tínhamos também um vínculo emocional. E naquele momento, quando Jesus já consegue antever o que aconteceria em relação às suas chagas, em relação à crucificação, a sentença injusta, né, de que ele foi vítima, chega um momento que Mateus anota no seu capítulo 26 que ele diz: o que põe a mão no prato comigo, esse há de me trair, referindo-se a Judas. E eu acho isso especialmente importante, Thaís falou um pouco sobre isso, né? A capacidade que nós temos de perdoar os mais íntimos, ela requer um sacrifício muito grande, porque ao lado daqueles com os quais nós temos as melhores lembranças, a gente também tem as mágoas mais profundas. E eu fiquei pensando sobre as aparições de Jesus após a crucificação, que mostra o quanto o perdão realmente vai além das palavras. Ele se demonstra pela convivência. Aqueles que usufruíram dos benefícios diretos de estar junto com Cristo, os que conheceram Ele intimamente, foram justamente estes que sentiram medo, que muitos não puderam dar o testemunho naquele momento, só depois. Que na formação da igreja cristã primitiva se uniram com o propósito de continuar fazendo as excursões de propaganda e levando o evangelho a outros corações. O Cristo aparece a diversas pessoas. A Maria Madalena, que voltou ao sepulcro onde ele havia sido enterrado e que deu por conta da falta do seu corpo e que chorava convulsivamente. Ele aparece aos andarilhos na estrada de Emaús, que mais tarde vão se tornar também propagadores do evangelho. Aparece aos apóstolos mais de uma vez, sem Tomé e com Tomé. Aparece a 7 apóstolos no mar do Tiberíades, quando ele profere aquelas belas palavras que João anota no capítulo 21. Pedro, tu me amas? E esse discurso, eu penso que é especialmente interessante, porque ele não busca, né, remontar as cenas dolorosas. Ele simplesmente, talvez por perceber que Pedro também sentia muita culpa e remorso pela sua negação, é como se Jesus dissesse: Pedro, esquece o que passou? Eu não estou incomodado, eu não estou magoado. E eu quero que você também se auto-perdoe. Me diz uma coisa, você me ama? Porque o amor é suficiente para o trabalho que você precisará empreender. Então, apacenta as minhas ovelhas.
quando a gente vê o Cristo aparecendo a Estevão, como está anotado no livro de Atos, no capítulo 7, Estevão apedrejado, né, a mando do então doutor da lei, Saulo de Tarso, que vê os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à mão direita de Deus, né? E Estevão, naquele momento, quando ele vê Jesus, Estevão que não havia conhecido Jesus, que tinha tido contato do Evangelho, né, das vivências do Cristo, através das anotações de Levi que Simão Pedro lhe passara, vê o Cristo em toda a sua glória, em toda a sua resplandecência, e pede: Senhor, não lhe imputes, apontando para Saulo de Tarso, este pecado. Do mesmo modo como o Cristo, guardadas as devidas proporções, também roga ao Pai que nos perdoe, porque não sabíamos o que estávamos fazendo. E o que dizer da aparição ao próprio apóstolo Paulo, né? Na estrada de Damasco, em que Paulo vê fulgurante aquele Cristo que houvera sido crucificado como um malfeitor comum e aparece agora com todo o seu brilho e glória, perdoando. E ele se rende, simplesmente dizendo: Senhor, o que queres que eu faça? Então, todas essas aparições de Jesus nos mostram que, após o perdão dos lábios, vem a nossa necessidade de buscar conviver. Nem sempre vai ser salutar que a gente volte a estar diariamente em contato com aquele que nos feriu. Mas quando este mantém vínculos conosco, principalmente de relações parentais, quando é o nosso pai, quando é a nossa mãe, quando é o nosso filho, aí o sacrifício é mais pungente. E conviver perdoando todos os dias, entendendo que aquele que nos fez mal outrora pode ser agora diferente. Este é o perdão verdadeiro. Acreditando na mensagem do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho é remissão, é redenção. Então, se nós estamos definitivamente convictos disso, nós precisamos entender que assim como nós nos transformamos, o outro que nos feriu também pode nos transformar. O Espiritismo nos ensina que o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. E perdoar a estes que às vezes nós colocamos no lugar de nossos inimigos é perdão para nós mesmos, porque nos torna melhor do que éramos. Porque não há perdão sem caridade. E fora da caridade não há salvação. Então que Jesus nos inspire nesse desafiador exercício e nesse trabalho tão importante que nós precisamos fazer. Muita paz.